A inocente rejeitada, que se tornou a amante inesperada e fez todos duvidarem do amor. Na pequena cidade de São Flor, as tradições eram um manto sobre todos, pesadas e sufocantes. Isadora, uma jovem de 24 anos, caminhava pelas ruas, com os olhos baixos, o coração despedaçado após um rompimento devastador. O eco do seu amor perdido, Caio, ainda ressoava em cada esquina. Ele, a luz de sua vida, agora era apenas uma sombra. O que todos chamavam de amor era um pesadelo disfarçado. Mas não havia como convencer os sussurros da cidade. A inocente rejeitada, murmuravam. E assim, ela se tornou objeto de análises e expectativas. Mas tudo mudou numa tarde ensolarada, quando Gabriel apareceu. Um artista carismático, com olhos que brilhavam como as estrelas. Ele era a antítese de tudo que a sociedade esperava. Ele não usava paletós, apenas jeans rasgados e pintura nas mãos. Seus murmúrios sobre liberdade e autenticidade eram como música para os ouvidos cansados de Isadora. A conexão entre eles era instantânea, uma chama em meio à escuridão da cidade conservadora. Só que o novo romance não era um conto de fadas. A rivalidade surgiu na forma de Juliana, a ambiciosa boa moça da cidade, que tinha os olhos fixos em Gabriel. Ela não só desejava que Isadora ficasse longe, mas estava disposta a manipular os eventos para isso. Sussurros se tornaram gritos. Isadora se viu dividida entre a pressão social e seu amor por Gabriel. Um amor que desafiava cada norma do lugar onde cresceu. Nos dias que se seguiram, Isadora percebeu que havia um segredo ancestral que envolvia suas famílias. Antigas rivalidades, segredos mal enterrados e líderes da cidade começaram a emergir, ameaçando não apenas seu romance, mas tudo que ela conhecia sobre amor e lealdade. Os sussurros da cidade só aumentavam. As pessoas estavam divididas. Havia quem a apoiava, mas muitos a criticavam. Como ela pode se envolver com ele? Ecoavam as vozes. O peso da aprovação social tornava-se cada vez mais difícil de suportar. Enquanto o tempo passava, Isadora sentia o frio na barriga. Um evento inesperado estava prestes a acontecer. Uma gala, com todos os cidadãos, estava marcada para a próxima semana. Um momento que poderia mudar tudo. A oportunidade perfeita para mostrar ao mundo seu amor por Gabriel ou a chance de se encolher e voltar à segurança das tradições. Ela sabia que nesse encontro não apenas seu futuro estava em jogo, mas também verdades ocultas viriam à tona. O que escolheria? Seguir o coração ou ceder à pressão? Isadora, diante do espelho, sentiu um nó na garganta apertar. O que realmente valia a pena? O amor que a fazia vibrar ou o peso da expectativa que a esmagava? O relógio marcava cada segundo e na sua mente uma pergunta ecoava. Ela teria coragem de ser a amante inesperada que todos duvidariam? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante! Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Isadora, diante do espelho, sentia um nó na garganta apertar. O tempo parecia correr, mas o peso da decisão
esmagava seu peito. Menos de uma semana pra gala, e a voz dos sussurros se transformava em ecos ensurdecedores. Queria acreditar que seu amor por Gabriel superaria tudo, até as regras não ditas da cidade. Mas agora, a dúvida a consumia. E se a escolha fosse errada? Naquele dia, enquanto caminhava pelas ruas, um zipar intenso atraiu sua atenção. Um grupo de jovens reuniu-se na praça. Curiosa, se aproximou. Ao chegar mais perto, ficou paralisada ao ver Gabriel ali, cercado por amigos, e, mais alarmante, Juliana. Ele sorria, mas o brilho do olhar não era apenas por Isadora. Havia algo mais. O coração de Isadora estalou. Por um momento, a esperança se desfez no ar. Mas então, um grito cortou a cena. Ela sabia. O rosto de Juliana ficou pálido, enquanto a multidão se dispersava em sussurros nervosos. As palavras pareciam labaredas em um campo seco. O que Juliana sabia? Isadora se afastou, mas não conseguiu ignorar as palavras gotejantes. Aquelas cartas, a história da rivalidade, murmurou uma mulher ao seu lado. A curiosidade a puxou de volta, e antes que pudesse pensar, acabou se aproximando ainda mais da cena. Gabriel, visivelmente inquieto, olhava ao redor, buscando algo. Sua expressão, antes vibrante, agora estava sombria. Isso não é o que vocês estão pensando. Tentou explicar, mas a voz tremia. O grupo de espectadores se aproximava, formando um círculo, cada um mais intrigado que o outro. Rolling Eyes, a vida de dois como mal entendido. Isadora sentiu a pele arrepiar. Sem entender, ela hesitou entre se desviar ou se jogar na confusão. Mas o destino não lhe dava escolha. Juliana, finalmente, abriu a boca. É tudo uma farsa! Um jogo social! Vocês não veem? E então, antes que pudesse concluir, um jovem da multidão gritou. Você era amante do pai dele. O impacto da revelação foi como um soco no estômago de Isadora. O pai de Gabriel? Isso não poderia ser. A atmosfera se tornara elétrica. Gabriel hesitou, chocado, antes de olhar para Isadora. Não era assim. Eu não sabia. Mas o que ele não sabia? A verdade pulsava no ar pesado, e apesar do calor do sol, um frio percorreu a espinha de Isadora. O que mais estava escondido? Em meio aos murmúrios, o círculo de espectadores se apertava, preparado para julgar, pronto para condenar. Isadora estava no centro do furacão, o amor que acreditava possuir, agora uma miragem em meio ao caos. Os olhares mudaram. Não eram mais de curiosidade, mas de reprovação velada. Ela queria gritar, mas as palavras falhavam. Seu mundo conhecido estava desmoronando. Cada respiração era uma lembrança do que estava por vir. A gala se aproximava como um vendaval, mas agora, há apenas dias, nada parecia certo. Juliana estava rindo, uma risada fria e cruel. Quem diria que a eterna rejeitada encontraria amor na cama de um traidor? As palavras dela cortaram o ar. Isadora olhou para Gabriel em busca de um sinal, algo que dissesse que isso não era verdade. Mas a hesitação no olhar dele a despedaçou. E então tudo escureceu. A noite se aproximava e com ela uma tempestade de revelações. O futuro estava em jogo e com ele a verdade sobre o amor. Poderiam eles superar a sombra do passado ou estariam condenados a repetir os erros de suas famílias? O que mais estava escondido sob a superfície dessa cidade? Seu coração acelerava.
Mais perguntas que respostas. E a gala se aproximava. Isadora estava paralisada, o ar cortante e pesado ao seu redor. O clima havia mudado rapidamente. O que era apenas um sussurro de escândalo, agora se transformara em uma tempestade. E no centro dela, o amor que pensava nutrir pela primeira vez parecia estar desmoronando antes mesmo de realmente começar. Os olhares foram se intensificando e Juliana, com um sorriso puramente satisfatório, parecia pronta para arrancar qualquer vestígio de dignidade que restasse. Como você se atreve a se envolver com ele, sabendo o que você sabe? Gritou uma mulher já do outro lado da multidão. A tensão era palpável, como se todo o ar tivesse sido sugado para longe. Isadora se sentia perdida, cercada por um círculo hostil. Mas antes que pudesse reagir, um evento inesperado de repente mudou tudo. Uma explosão súbita ecoou pela praça, fazendo todos pularem e se virarem em direção à origem do som. Um carro, um velho modelo que parecia ter sido. Não tente! O grito dela rompeu o ar. Ele estava machucado, sangue escorrendo pela frente de sua camisa. Juliana imediatamente esqueceu o ataque a Isadora e correu para o homem caído, como uma abelha para o mel. O instinto a guiava e as palavras escapavam de sua boca. Pai, o que aconteceu? Isadora se aproximou, o medo a puxando em direção ao desastre, enquanto a multidão quedava em um silêncio tenso. A interrogação pairava no ar. O que ele estava fazendo ali? Ele não deveria estar longe da cidade, apanhando garrafas de vinho e fugindo de boatos? O homem se levantou lentamente, e ao olhar nos olhos de Gabriel, a confusão e a culpa eram palpáveis. Os segredos. Eles não ficariam enterrados para sempre, ele balbuciou, a voz tremendo como um fio desgastado. Eu fiz algo horrível, e agora a cidade vai saber. Os murmúrios lançaram ondas pelo grupo, palpitações de excitação e terror. O passado estava voltando. E Isadora sentiu como se a terra abaixo dela estivesse desmoronando. Não era apenas sobre ela e Gabriel. Isso era algo muito maior. Algo que poderia destruir tudo ao seu redor. Do que ele estava falando? Gabriel, em um arremesso de emoção, agarrou o braço do pai. O que você fez? Você tem que me contar a verdade. Sua voz se elevava, entre surto e desespero. O que estava se revelando e onde se enredava a relação entre eles? Diante de todos, o céu escurecido se abria para um drama que parecia tirado de um filme. Juliana, com olhos brilhando de antecipação, observava a cena se desenrolar, como uma aranha tecendo sua teia. Algo vai acontecer, ela sussurrou, quase em transe. Sua expressão mudava de desprezo para uma nova forma de satisfação. Então o pai de Gabriel caiu novamente, mas não por causa da colisão. Algo em sua expressão havia mudado. Isadora viu a transformação em seu olhar. Medo, raiva e uma revelação como uma lâmina afiada. Eu não sou quem vocês pensam que eu sou, ele murmurou. E a multidão estremeceu com a novidade. Sua mente girava. O medo tomou conta. A gala estava se aproximando, não apenas como um evento, mas como um divisor de águas, onde muitos segredos poderiam vir à tona. Enquanto Isadora olhava para Gabriel, sua mente fervilhava de perguntas não respondidas. O que mais eles tinham que descobrir um sobre o outro? E a sombra do passado finalmente havia se levantado para desafiá-los. O que significaria isso para todos na cidade? O mundo de Isadora?
circo parecia desmoronar sob o peso de escândalos e rivalidades. O que era essa verdade? O que mais estava escondido? E como isso transformaria tudo o que conhecia sobre amor e lealdade? Sua mente girava, o medo tomou conta. A gala estava se aproximando, não apenas como um evento, mas como um divisor de águas, onde muitos segredos poderiam vir à tona. Assim que ela olhou para Gabriel, seu corpo ganhou vida e, fazendo um movimento quase que involuntário, ela se aproximou. O caos do momento estava quase extinto, mas a urgência no olhar de Gabriel trouxe a adrenalina de volta. Precisamos conversar! Agora! Ele a puxou para um canto, longe do tumulto e das especulações da multidão. O coração de Isadora disparava. O que está acontecendo, Gabriel? Sua voz estava entrecortada de ansiedades acumuladas. O que seu pai quis dizer? Gabriel estava pálido. Suas mãos tremiam quando ele segurou o rosto dela. Se quisesse transmitir sua verdade de maneira tangível. Há coisas que não sei e que podem mudar tudo. Minha mãe, ela não era quem dizia ser. E esse segredo tem a ver com você. Um nó se formou na garganta de Isadora. Comigo? Como assim? A confusão envolveu seus sentidos, fazendo até o som da multidão ao fundo se desfocar. Ela queria acreditar que isso não era real, que tudo era um pesadelo. Mas a expressão nos olhos de Gabriel dizia diferente. Ela não é apenas uma artista, ela tem um passado, uma ligação com a sua família que ninguém conhece. Estou tentando entender, mas parece que todo mundo sabe mais do que eu. Isadora se afastou. Cada palavra de Gabriel se transformava em uma onda de choque. Minha família? O que isso significa? Nesse momento, a multidão, ainda em choque, começou a se dispersar. Mas Juliana, com um sorriso que parecia uma serpente, não ia facilitar a situação. Olhem! Ela gritou, chamando a atenção. A eterna rejeitada e seu traidor! O que mais você esconde, Isadora? Segredos? É isso que você trouxe para a cidade? As palavras dela atravessaram a praça como balas. A tensão se elevou e todos os olhares se voltaram novamente para Isadora. Ela sabia que essa pressão era insuportável. Júlia, fale o que sabe! Gritou alguém na multidão. Mas antes que pudesse protestar, algo ainda mais dramático aconteceu. Um estalo cortou o ar pesado da praça e um grito ecoou. O pai de Gabriel, em um gesto desesperado, arrancou uma arma que estava escondida em seu paletó rasgado. Não! Ele gritou, a voz tremendo, e a multidão ficou paralisada. Isadora ouviu o estalo das ferramentas de um passado obscuro. Seu coração disparou. O que ele estava prestes a revelar poderia não apenas arruinar a gala, mas destruir vidas. Calem-se todos. Eu não posso deixar isso acontecer. Ele indicou a Isadora, como se ela fosse a razão da tempestade. Vocês não entendem. Tudo isso é por causa dela. Eu não sou o único culpado. Gabriel encarou o pai em desespero. Pelo amor de Deus, pai! O que você está fazendo? Isadora estava paralisada. O que esse homem estava escondendo? O que mais estava em jogo no meio de toda aquela mentira? O peso de segredos ancestrais esmagou seu peito, e então ela viu olhos de condenação fixados nela. A cidade estava prestes a testemunhar uma verdade obscura antes mesmo da gala. O estalido da arma ecoou, e em um momento que parecia eternidade, tudo se resumia a uma pergunta cortante. O que mais por trás dos sussurros estava prestes a vir à tona? O estalido da arma ecoou, e o tempo parecia parar. Todos na praça sussurravam em terror, divididos entre a curiosidade e o medo. Isadora sentia a pulsação forte nas têmporas, enquanto o pai de Gabriel tremia,
a arma pesada em sua mão trêmula. Parem com isso! Ninguém vai ficar machucado! Ele gritou, mas suas palavras não pareciam ressoar. A multidão estava hipnotizada. Todos estavam esperando por um movimento, um gesto que os levaria ao próximo ato daquela tragédia. Gabriel tentou puxar o pai, mas a expressão dele era uma mistura de medo e determinação. Pai, por favor, o que você está fazendo? O desespero na voz do jovem cativava a atenção da cidade, mas as respostas se escondiam nas sombras dessa verdade que estava prestes a emergir. Naquele instante, Isadora sentiu algo mudar. Uma corrente elétrica percorreu seu corpo quando lembrou de um pequeno quadro que viu na casa de sua avó. Algo sobre um passado sombrio que sempre a intrigou. Você não precisa fazer isso, gritou, tentando alcançar o pai de Gabriel, mas a multidão estava muito agitada. Juliana, com um sorriso sardônico, estava à espreita como um lobo pronto para atacar. E então, o inesperado aconteceu. Um brulho intenso irrompeu entre a multidão. Um homem de cabelos desgrenhados e roupas rasgadas surgiu do nada, correndo para a praça. João, o velho morador, conhecido por seu comportamento excêntrico, aparecia aos gritos. A verdade! A verdade! Eu sei a verdade! Ele se lançou para frente, fazendo todos recuarem em choque. Esse homem, sempre esquecido pelos habitantes de São Flor, agora trazia a revelação que mudaria tudo. As palavras dele cortaram o ar como uma lâmina. Eu tenho o verdadeiro pai de Gabriel. Os olhares se cruzaram confusos e incrédulos. Uma onda de murmúrios começou a se espalhar, mas Isadora estava paralisada. O quê? Como é possível? O coração dela disparava. A revelação colocava tudo em questão. Ela se lembrou das conversas sussurradas que ouvira sobre a família de Gabriel e os segredos enterrados no passado. Gabriel olhou para o velho, atordoado. O que você quer dizer com isso? Isso não faz sentido! A voz dele estava alta, cheia de incredulidade. E seu pai, que poderia ter sido um herói, agora parecia um traidor e um verdugo ao mesmo tempo. João continuou, gesticulando freneticamente. Eu trabalhei para a família dele durante anos. Quando sua mãe morreu, ela me contou a verdade sobre quem era o verdadeiro pai, o dinheiro, as mentiras. Tudo isso era para proteger você. Ele se virou para a multidão, como um profeta, com a verdade ardente nos olhos. O seu sangue não é o que pensa. A guerra entre as famílias não é o que você imagina. A multidão estava em alvoroço. Os olhares estavam sobre Isadora e a pressão era insuportável. Isadora, isso te revela algo? Perguntou uma mulher que sempre foi a voz da moral na cidade. As reprovações começavam a pipocar. Isadora sentiu como se estivesse prestes a desmaiar. O passado que ela achava que conhecia estava se desintegrando. Isadora olhou para Gabriel, que estava em um estado de confusão total. Gabriel, você, o que isso significa? Sua voz estava editada por fraqueza. E então, o pai de Gabriel, no auge do desespero, deu um passo à frente. Você não pode acreditar nele. Ele é um louco. Tudo isso é um plano para nos desacreditar. Mas a segurança nas palavras dele estava se esvaindo e todos podiam sentir. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover e uma nova sombra lançou-se sobre o que até então era uma história de amor perdido. Havia segredos demais, mentiras demais e tudo colidia em um único instante.
como um furacão prestes a devastar tudo à sua frente. Isadora sentiu o chão sob seus pés tremer. Não era apenas o futuro dela e de Gabriel que estava em jogo, mas todo o legado de histórias, amor e ódio que construíra as bases de São Flor. A gala se tornava um mero cenário, enquanto uma tempestade de revelações estava prestes a se desencadear. Com o coração na boca, tudo o que Isadora conseguia pensar era o que mais estava escondido. E quem realmente era ela dentro dessa teia de mentiras e verdades? O mundo de Isadora, que parecia desmoronar sob o peso de escândalos e rivalidades, agora estava prestes a fazer uma curva. O que era essa verdade? O que mais estava escondido? E como isso transformaria tudo o que conhecia sobre amor e lealdade? Sua mente girava. O medo tomou conta. A gala estava se aproximando, não apenas como um evento, mas como um divisor de águas, onde muitos segredos poderiam vir a... O caos do momento estava quase extinto, mas a urgência no olhar de Gabriel trouxe a adrenalina de volta. Precisamos conversar, agora! Ele a puxou para um canto, longe do tumulto e das especulações da multidão. O coração de Isadora disparava. O que está acontecendo, Gabriel? Sua voz estava entrecortada de ansiedades acumuladas. O que seu pai quis dizer? Gabriel estava pálido. Suas mãos tremiam quando ele segurou o rosto dela, como se quisesse transmitir sua verdade de maneira tangível. Há coisas que não sei que podem mudar tudo. Minha mãe, ela não era quem dizia ser. E esse segredo tem a ver com você. Um nó se formou na garganta de Isadora. Comigo? Como assim? A confusão envolveu seus sentidos, fazendo até o som da multidão ao fundo se desfocar. Ela queria acreditar que isso não era real, que tudo era um pesadelo. Mas a expressão nos olhos de Gabriel dizia diferente. Ela não é apenas uma artista, ela tem um passado, uma ligação com a sua família que ninguém conhece. Estou tentando entender, mas parece que todo mundo sabe mais do que eu. Isadora se afastou. Cada palavra de Gabriel se transformava em uma onda de choque. Minha família? O que isso significa? Nesse momento, a multidão, ainda em choque, começou a se dispersar. Mas Juliana, com um sorriso que parecia uma serpente, não ia facilitar a situação. Olhem! Ela gritou, chamando a atenção. A eterna rejeitada e seu traidor. O que mais você esconde, Isadora? Segredos? É isso que você trouxe para a cidade? As palavras dela atravessaram a praça como balas. A tensão se elevou, e todos os olhares se voltaram novamente para Isadora. Ela sabia que essa pressão era insuportável. Júlia, fale o que sabe, gritou alguém na multidão. Mas antes que pudesse protestar, algo ainda mais dramático aconteceu. Um estalo cortou o ar pesado da praça e um grito ecoou. O pai de Gabriel, em um gesto desesperado, arrancou uma arma que estava escondida em seu paletó rasgado. Não! Ele gritou, a voz tremendo, e a multidão ficou paralisada. Isadora ouviu o estalido das ferramentas de um passado obscuro. Seu coração disparou. O que ele estava prestes a revelar poderia não apenas arruinar a gala, mas destruir vidas. Calem-se todos! Eu não posso deixar isso acontecer! Ele indicou a Isadora, como se ela fosse a razão da tempestade. Vocês não entendem! Tudo isso é por causa dela! Eu não sou o único culpado! Gabriel encarou o pai em desespero. Pelo amor de Deus, pai, o que você está fazendo? Isadora estava paralisada. O que esse homem estava escondendo? O que mais estava em jogo no meio de toda aquela mentira? O peso de segredos ancestrais esmagou seu peito.
E então ela viu olhos de condenação fixados nela. A cidade estava prestes a testemunhar uma verdade obscura antes mesmo da gala. O estalido da arma ecoou, e em um momento que parecia eternidade, tudo se resumia a uma pergunta cortante. O que mais por trás dos sussurros estava prestes a vir à tona? E então, como se o universo respondesse à tensão acumulada, uma mulher avançou entre a multidão. Seu olhar era determinado, mas carregava um peso que Isadora reconheceu instantaneamente. Era sua mãe. Parem! Todos vocês devem ouvir isso! Gritou a mulher, sua voz ecoando como um trovão na praça. Isadora ficou chocada. Sua mãe, que sempre evitara o centro das atenções, agora estava ali, no coração da confusão. O pai de Gabriel hesitou, a arma balançando em sua mão. Você, o que você sabe? Ele piscou, surpreso. Ela tomou fôlego e começou a falar. As histórias não contadas, os segredos enterrados. Tudo isso é sobre você, Pedro. O que você não sabe? A multidão escutava com atenção. O que era um evento caótico agora se tornava um terreno de revelações inesperadas. Você não é o que pensa! A história da rivalidade entre nossas famílias é forjada em mentiras! Ela parou e os olhos de Isadora se arregalaram. Você não sabia, mas eu sou a última da linhagem dos Azevedo. E o que você fez? O que você ainda tem que enfrentar? É muito maior do que isso. As palavras da mãe de Isadora cortaram o ar afiado. O rosto de Gabriel empalideceu e todos os olhos se voltaram para a mulher. O que você quer dizer com isso? Perguntou Gabriel, a agonia em sua voz inconfundível. O pai dele matou o meu avô. E isso criou uma guerra que ninguém entendeu. O que estamos prestes a revelar não é apenas sobre amor, mas sobre vingança, dor e destinos cruzados. A confirmação ressoou como um terremoto, e a praça se transformou em um campo de batalhas de emoções contidas. Isadora não sabia o que pensar. Segredos familiares, revelações de assassinato, e agora o coração da cidade sendo atingido por verdades tão devastadoras. Ela olhou para Gabriel, sentindo o choque se instalar entre eles. O peso da revelação era tão intenso que dava para sentir a pressão no ar. Não era só o amor que estava em jogo, mas a realidade inteira de suas vidas. Isadora respirou fundo, tentando processar tudo. Mas a ideia de que seus destinos estavam entrelaçados em sangue e dor a deixava desesperada. A gala se tornava não só um evento, mas um confronto épico. As sombras do passado estavam de volta para assombrá-los. E a pergunta que pairava no ar era: até onde iriam para proteger seus amores e enfrentar as verdades que não podiam mais ser ignoradas? O mundo de o que mais estava escondido. E como isso transformaria tudo o que conhecia sobre amor e lealdade. Sua mente girava. O medo tomou conta. A gala estava se aproximando, não apenas como um evento, mas como um divisor de águas, onde muitos segredos poderiam vir à tona. Assim que ela olhou para Gabriel, seu corpo ganhou vida. E fazendo um movimento quase que involuntário, ela se aproximou. O caos do momento estava quase extinto, mas a urgência no olhar de Gabriel trouxe a adrenalina de volta. Precisamos conversar. Agora! Ele a puxou para um canto, longe do tumulto e das especulações da multidão. O coração de Isadora disparava. O que está acontecendo, Gabriel? Sua voz estava entrecortada de ansiedades acumuladas. O que seu pai quis dizer? Gabriel estava pálido. Suas mãos tremiam quando ele segurou o rosto dela,
como se quisesse transmitir sua verdade de maneira tangível. Há coisas que não sei e que podem mudar tudo. Minha mãe, ela não era quem dizia ser, e esse segredo tem a ver com você. Um nó se formou na garganta de Isadora. Comigo? Como assim? A confusão envolveu seus sentidos, fazendo até o som da multidão ao fundo se desfocar. Ela queria acreditar que isso não era real, que tudo era um pesadelo. Mas a expressão nos olhos de Gabriel dizia diferente. Ela não é apenas uma artista, ela tem um passado, uma ligação com a sua família que ninguém conhece. Estou tentando entender, mas parece que todo mundo sabe mais do que eu. Isadora se afastou. Cada palavra de Gabriel se transformava em uma onda de choque. Minha família? O que isso significa? E então, como se o universo estivesse prestes a desabar, algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar. Eu sou o verdadeiro pai dele! A voz veio de um homem alto, que até então estava nas sombras. Ele avançou para o centro da praça e todos os olhares se voltaram para ele. Era o velho João que todos conheciam, mas poucos respeitavam. Com um olhar determinado, ele continuou. O que vocês pensam que conhecem não passa de uma mentira. A multidão murmurou, agitada. As palavras de João reverberavam como um eco distante. Mas a tensão no ar era palpável. O pai de Gabriel não é quem você pensa. Eu sou o homem que merece a verdade. Ele apontou para o pai de Gabriel, que tremeu, visivelmente nervoso. Você não sabe quem realmente é. Não é apenas um traficante de vinho. É um assassino. Um silêncio sepulcral dominou a praça. Isadora sentiu a pressão em seu peito. O que estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas a imagem ainda parecia confusa. Você não é o único culpado por essa rivalidade. João continuou. Eu vi com meus próprios olhos a noite em que tudo começou. O que aconteceu com o avô de Isadora? E o seu pai estava lá. Gabriel olhou para Isadora, confuso e angustiado. É verdade? O que você tem a ver com tudo isso? Sua voz tremia e o pânico se espalhou por seus olhos. Essa cidade construiu muros por causa das mentiras, gritou João, e a multidão começou a se agitar, espantada com a revelação. Isadora, você não sabe, mas sua mãe e eu temos uma conexão. O que ela não contou, a verdade é que tudo isso foi uma farsa. Você não é somente uma Azevedo. Você é também parte da história dos Valente. E eu... Ele hesitou, como se a revelação fosse uma lâmina afiada. Eu sou seu pai. O choque percorreu o corpo de Isadora como um raio. O quê? O ar parecia faltar. A ideia de que aquele homem, um velho esquecido, era seu pai, deixava sua cabeça girando. Ela olhou para Gabriel. O mundo que conhecia estava se desmoronando. A multidão começou a gritar, cada um com sua própria versão do que havia acontecido. Juliana, com um sorriso satisfeito, observava tudo de longe. Então, a eterna rejeitada é apenas uma farsa também, zombou ela. Isadora sentiu o chão tremer sob seus pés. O que isso significava para ela e Gabriel? A gala, que deveria ser o momento dos sonhos, agora se tornara uma teia de enganos e traições. E as perguntas se multiplicavam. Quem era ela realmente? O nó em sua garganta parecia apertar a cada respiração, e os olhares da multidão se tornaram insuportáveis. Mas algo dentro dela a forçou a continuar, a não desistir. Gabriel tinha os olhos arregalados, e o desespero na sua voz era palpável. Como você pode dizer isso? João,
O que está acontecendo? Ele olhou para o pai, que agora parecia um mero espectador em seu próprio drama, já incapaz de conter o rede acumulado dos anos de silêncio. Mas antes que alguém pudesse responder, um grito cortou o ar. Uma mulher que ninguém reconhecia surgiu entre a multidão. Esperem! A verdade terá que ser dita! A voz dela era firme, como se tivesse ensaiado por anos. Isadora olhou, intrigada. Era estranho ver uma completa estranha assim no meio de uma situação tão tensa. Você tá errada, Joan! Gritou a mulher, marchando com determinação. Não é você, não pode ser assim! Todas as cabeças se viraram. O murmúrio da multidão engrossou. O choque era visível nos rostos. Era como se um tsunami de revelações estivesse prestes a invadir a cidade. Ela se aproximou do pai de Gabriel, apontando com uma mão trêmula, mas firme. Você não é quem pensa que é. Todo esse tempo você se perguntou quem era, mas sempre teve as respostas na palma da mão. O desespero e o medo se misturavam nas palavras dela, como se soubesse que aquele instante poderia mudar tudo de uma só vez. Não! O pai de Gabriel gritou, em pânico. Você não pode dizer isso! O que você quer provar? Sua voz se elevava, mas a mulher continuou. Você matou meu pai! Você e sua família destruíram tudo! E agora, a verdade está prestes a ser revelada! Um silêncio pesava, e o ar se tornava quase irrespirável. Isadora ficou paralisada, o coração pulsando em suas têmporas. Como assim, seu pai? Sua voz mal saiu, mas a intensa revelação da estranha a puxou de volta para a realidade inegável. Os olhos dela foram, mais uma vez, atraídos para Gabriel. O que tudo isso significava para eles, para suas almas entrelaçadas em meio a mentiras e segredos. Você vai me ouvir. Todos vocês precisam saber. A mulher subiu em uma caixa de frutas caída, os olhos ardendo de determinação. Eu sou Sofia, filha do homem que vocês esqueceram na história. O homem que foi escravizado pelas mentiras de Pedro e de sua mãe. Vocês não sabem o que acontecia quando as luzes se apagavam. Sabem muito pouco sobre a verdade que moldou suas vidas. Os murmúrios da multidão começaram a crescer em um coro de indignação. O que está acontecendo? O que você quer dizer? A cada palavra de Sofia, Isadora sentiu que o chão sob seus pés se tornava mais instável. Ele me disse que você estava morta. Ele sabia do passado, mas escolheu esconder. Com um gesto dramático, ela apontou para o pai de Gabriel. Você destruiu minha família. Você achou que tudo ficaria enterrado? A tragédia não é só sua. Você se beneficiou dela. Gabriel olhou para o pai, e a dor em seu olhar era aguda. O silêncio se despedaçava aos pedaços, em meio a novas revelações. Isadora, o que você sabe sobre isso? Sua expressão virou-se de desespero a raiva, como se procurasse entender se ela conhecia a verdade. E em um movimento inesperado, Sofia abandonou a caixa, como se já não houvesse mais nada a perder. Você é a chave, Isadora. Sua vida e suas raízes estão ligadas a tudo isso. Você é uma intercessora nesse jogo. Um peão que não sabe o quanto é valiosa. O choque atingiu Isadora como um golpe. Pequenas memórias começaram a emergir. Conversas na cozinha da avó. Sussurros sobre tradições familiares ocultas que ela nunca havia levado a sério. E então, um grito irrompeu da multidão. Cuidado! Um grupo de homens se aproximava, carregando tochas e com expressões ferozes. O clima dentro da praça se transformou e a tensão atingiu seu ápice. Eles sabem! Eles não podem saber da verdade. O povo murmurava em agonia. Era hora da justiça, mas para quem? A multidão dividia-se entre defesa e ataque, e o pânico começava a se instaurar.
Os segredos que Isadora e Gabriel até então desconheciam estavam prestes a serem revelados em um turbilhão sem controle. Isadora, você ainda está comigo? Gabriel gritou. Gabriela encarava a expressão entre a esperança e o desespero, enquanto a mulher que se apresentou como Sofia continuava a agitar a multidão. Vocês têm que ouvir. O que parece uma rivalidade entre famílias é só a ponta de um iceberg. Sofia parecia quase frenética e Isadora não conseguia tirar os olhos dela. Havia algo desesperadoramente conhecido, como se seus gestos lembrassem sua própria mãe. Esses segredos moldaram nossas vidas. E está na hora de tudo vir à tona. O jeito que Sofia falava, cheia de paixão e dor, parecia atrair a atenção de todos. Mas a verdade já estava prestes a explodir. Uma sirene cortou o ar e um grupo de homens com uniformes de segurança apareceu. As pessoas na praça começaram a recuar, medo desenhado em seus rostos. Isso não vai acabar bem, sussurrou alguém. O coração de Isadora batia rápido. O que mais estava por vir? Todos fiquem calmos. Precisamos de uma solução pacífica. Um dos seguranças gritou. Mas as palavras dele mal podiam ser ouvidas em meio ao caos. E então, o pai de Gabriel, ainda com a arma em mãos, parecia perder completamente a sanidade. O desespero aumentava e o pânico pairava no ar. Você não entende, Sofia. Você não sabe o que é ser perseguido por suas próprias mentiras. O pai de Gabriel começou a tremer. Seus olhos estavam furiosos e assustados. Tudo isso não passa de uma farsa. Nesse instante, um som ensurdecedor explodiu. A arma disparou. Um tiro ecoou e tudo se congelou. Isadora sentiu seu coração parar. O mundo girava. E tudo o que ela viu foi a expressão de horror nos rostos da multidão. Gabriel soltou um grito, e Isadora mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. O pai de Gabriel caiu no chão, a arma ainda grudada na mão aberta. Mas o que a deixou paralisada foi a descoberta de que Sofia, ela estava caída, também, sangue escapando de seu lado, como uma sombra que se posava sobre a praça. Os gritos se tornaram um coro de desespero. Chame uma ambulância! Alguém gritou. Outros começaram a correr em direção a Sofia. Isadora sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. O que estava acontecendo? Isso não era só uma briga entre famílias, nem um grito de liberdade. Era uma tragédia. Gabriel se lançou sobre Sofia, seus olhos cheios de lágrimas. Não, não, por favor! Ele a segurava, e a multidão parecia confusa. Mas um sussurro aumentava a intensidade. Eles sempre souberam, sempre souberam. O cérebro de Isadora girava em meio a tudo isso. Sofia! O nome saiu com um fio de desespero. Tudo aquilo lembrava um pesadelo, e o que estava escondido sob a superfície ainda estava lá, clamando para ser revelado. E então, em meio às sirenes que se aproximavam, um homem se destacou na multidão. Um rosto familiar. Era o avô de Isadora. O homem que todos acreditavam ter desaparecido há anos. O choque tomou conta dela. Avô! A presença dele trouxe uma nova onda de murmúrios. Eu sou a ligação que vocês buscaram. O que foi enterrado deve ressurgir. Ele olhou diretamente para Gabriel, e todos na praça pareciam boquiabertos. Você nasceu em meio à tragédia. O amor que existe entre vocês dois é mais complicado do que imaginam. Isadora respirou fundo, as emoções explodindo dentro dela. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, quase implorando por respostas. Os fragmentos de uma verdade maior estavam ali, e tudo parecia prestes a desmoronar ainda mais. As luzes da ambulância começaram a piscar, e a cena se tornava cada vez mais caótica. Enquanto a multidão se aglomerava ao redor, Isadora soube que o que estava por vir mudaria tudo.
o legado de suas famílias, as mentiras, a conexão entre elas. Tudo isso agora fazia sentido. Uma revelação que engolia tudo ao seu redor e deixava um eco incontrolável de perguntas sem resposta. Isa, precisamos descobrir a verdade! Gabriel gritou, sua voz tremia como se quisesse arrancar a dor da realidade. Mas o que era essa verdade? A noite estava longe de terminar, e um novo horizonte de caos e amor conturbado estava prestes a se desdobrar. A atmosfera na praça estava elétrica. Isadora mal conseguia respirar, enquanto os gemidos da multidão se tornavam um lamento coletivo. Gabriel, ao seu lado, estava em estado de choque ao ver Sofia caída, seu corpo ainda e sua expressão dilacerada. Ele se ajoelhou, o desespero rasgando seu coração. Não, por favor, fique comigo. A voz dele era um eco de desespero. Isadora viu os olhos de Gabriel marejarem, e a dor dele a atingiu como uma flecha. A tensão era insuportável. O avô de Isadora começou a se aproximar, a expressão grave e decidida. Precisamos parar com isso. Todos precisam ouvir a verdade, de uma vez por todas. Sua voz ressoou entre os murmúrios, como um trovão após a tempestade. A multidão, agora dividida entre apoio e reprovação, olhou de um rosto a outro, como se várias peças de um quebra-cabeça estivessem prestes a se encaixar. Se você soubesse a verdade, sempre soube que isso terminaria em tragédia. O velho segurou a mão de Gabriel, que olhava em estado de choque. Você não entende, isso transcende qualquer rivalidade. As vidas de todos aqui estão entrelaçadas. Isadora se sentiu tensa, o nó na garganta apertando a cada palavra. Ela queria gritar, queria que tudo ficasse claro, mas seu medo a paralisava. As memórias começaram a surgir. Sua avó, o sussurro sobre o passado. Nascer entende. Nosso legado. Isso é o que nos une, mas também destrói. A cena era uma montanha russa de emoções. Isadora viu o pai de Gabriel sendo levado por paramédicos, ainda agarrado à arma, como se aquele objeto representasse o último vestígio de controle que ele tinha sobre a situação. Ao mesmo tempo, observou Sofia recebendo os cuidados necessários, e o bate-bater dos corações na praça ecoava em seus ouvidos. Você tem que saber, Isadora. Não é só sobre você e Gabriel, disse o avô numa súplica. Há uma verdade que precisa ser enfrentada. O amor verdadeiro não constrói muros. Destrói-os. As palavras dele pareciam flutuar no ar, como se cada um ali sentisse o peso delas. Gabriel secou as lágrimas com a mão trêmula e olhou diretamente nos olhos de Isadora. A intensidade do olhar dele a fez sentir-se viva, apesar do caos. Nós vamos resolver isso, juntos, se temos alguma chance. É agora, você e eu. Mas Isadora hesitou. O passado a seguia como uma sombra. E se tudo isso significar que estamos condenados a repetir os erros? Sua voz soou quase como um sussurro. Mas a tensão ao seu redor já falava em altos brados. Não vamos desistir. Não podemos. Isso é maior que nós. Ele pegou a mão dela, e a conexão entre eles parecia suficiente para desafiar os erros do passado. Eles precisavam enfrentar a tempestade, mesmo que isso significasse se deparar com verdades que nunca imaginaram. Indo contra o clima de incertezas, a velha atmosfera da cidade erupou em murmúrios. As pessoas discutiam se os sentimentos de Isadora e Gabriel poderiam realmente prevalecer sobre o legado que os amarrava. E a decisão final estava prestes a ser revelada, quando o avô levantou a mão. Os segredos guardados por tanto tempo estão à beira de serem revelados.
Mas o que mais precisa ser dito é que um amor verdadeiro não se importa com o legado. Ele escreve sua própria história. O olhar firme dele ressoava como uma chama acesa iluminando um caminho antes obscuro. Isadora sentiu uma centelha de esperança. Se eles dessem as mãos, poderiam enfrentar a indagação da cidade em pé de igualdade, quebrando o ciclo de dor. Com os olhos de Gabriel fixos nos dela, Isadora tinha uma escolha a fazer. Ela respirou fundo. Então vamos escolher juntos. Vamos enfrentar o que quer que venha. Assim, ambos, de mãos dadas, se viraram para a multidão, prontos para abraçar o desconhecido. A praça parecia uma tela em branco, esperando que a próxima cena se desenrolasse. E assim, no calor daquele ar tenso, algo mudou. Mas antes que a cena pudesse se resolver, uma voz cortou o peso do momento, carregada de uma certeza inquietante. Mas e se a verdade não for o que vocês pensam? O silêncio se estendeu, as palavras pairando no ar. E com essa interrogação, Isadora e Gabriel, ainda de mãos dadas, preparavam-se para entrar numa nova fase da história deles. O futuro? Ele estava lá, à frente deles, ainda envolto em mistério. Agora que você chegou até aqui, é hora de deixar sua marca. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. E não esqueça, inunda a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não deixe para depois. Seus amigos merecem saber o que acontece a seguir.